noite a você que está aí no nosso canal do YouTube, hoje no dia 12 de fevereiro de 2026, há 34 anos atrás da fundação oficial da Casa de Jesus, a Sociedade Espírita Unidade a Serviço de Jesus, cuja fundadora maior já se encontra no plano maior. A minha estimada amiga, companheira, cúmplice, parceira de caminhada crística e mãe também aqui, Alda Politano. Desejo que essa celebração chegue para ela como orvalho de luz, de paz e muito equilíbrio. Para iniciarmos essa celebração especial hoje da nossa palestra online da quinta-feira, vamos convidar o nosso irmão Nailson a fazer a vibração planetária. Boa noite a todos. Que bom chegou o dia de hoje. Hoje iremos fazer uma vibração diferente. Iremos fazer a vibração de gratidão pelos 34 anos da Casa de Jesus. E eu convido a todos a participar conosco dessa vibração. Gratidão, Pai amado, Mestre Jesus e benfeitores espirituais, por abençoarem a nossa querida Casa de Jesus em seus 34 anos de luz, amor e serviço ao próximo. São 34 anos acolhendo corações, enxugando lágrimas, semeando esperança e espalhando a mensagem do Evangelho com humildade, fé e caridade. Agradecemos por cada trabalhador, encarnado e desencarnado, a cada dirigente, cada colaborador e frequentador que, com dedicação e amor, construiu essa história de bênção. Que essa casa continue sendo refúgio para os aflitos, escola de almas e fonte de paz para todos que aqui chegam. Que a espiritualidade maior permaneça sustentando esta obra, fortalecendo nossos passos e iluminando os nossos caminhos. Seguimos juntos, com gratidão no coração, confiante no amanhã e comprometidos com o bem. Gratidão, gratidão, gratidão. Casa de Jesus, 34 anos, servindo com amor e caridade. E que assim seja. Muito obrigada, querido irmão, pela linda vibração. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora nós vamos passar um pedacinho de uma conversa que tivemos presencial com todos os conselheiros e diretores, atendentes fraternos da Casa de Jesus, em janeiro. E desse bate-papo maravilhoso, nós deixamos um pedacinho para vocês também se beneficiarem com essa bênção de sabedoria, de lucidez da nossa querida irmã Rosana Politano. Então, ela vai falar sobre o tema proposto e que já está em exercício no ano de 2026 da equipe espiritual, que é transformação e conexão, a jornada interior do espírito. Esse tema está sendo desdobrado ao longo
do ano de 2026, em curso, palestras, atendimento espiritual e todas as atividades que compõem a Casa de Jesus. Então, que vocês fiquem agora com esse momento de reflexão. Para mim, esse é um dos temas mais importantes da nova era. E aí ontem eu estava pensando, é um tema tão amplo, tão complexo, parece que não, mas é um tema que mexe com tanta coisa, como é que eu poderia começar? E aí me ocorreu que a melhor forma da gente começar para abordar o tema transformação e conexão, a jornada interior do espírito, é com um sentimento de gratidão. De gratidão a Deus pela oportunidade da gente estar encarnado. Porque ninguém entra em processo de transformação e, obviamente, de conexão numa jornada tão heróica como é a nossa jornada, sem a experiência da roda de renascimento. Sem a experiência do nascer, morrer, nascer, morrer, nascer. Essa é a história do desenvolvimento espiritual e humano. Então, estar com o sentimento de gratidão, abrir o nosso encontro hoje, pensando na grande vitória que é poder ter uma encarnação, na chance de poder reencarnar. O setor de reencarnação, assim, isso é uma ideia minha, mas eu acho que o setor de reencarnação é um dos setores mais organizados do plano espiritual. Porque a cada encarnação, eles vão estudar quais são as nossas dificuldades, o que não superamos na encarnação passada e que já vem numa linhagem de repetição, e o que precisamos ter de experiência provocativa na encarnação que virá, para que a gente de novo, e de novo, e de novo, possa fazer diferente. Então, não tem, quando a gente pensa na jornada de transformação, nessa coisa tão epopeia que é voltar de novo e ter perdas, e ter ganhos, e sofrer, enfim, que é a vida. A gratidão faz a gente entrar num lugar de compreensão de que é mérito estar aqui. A gente está aqui porque a gente merece. Não é fácil, mas se tem uma forma de evoluir, é por aqui. É estando sujeito ao ego, aos sentidos, aos desejos que são oriundos dos sentidos, do próprio ego, ao querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. E aí se gera o sofrimento, porque elas vão ser de acordo com o que necessitamos passar. Então a gratidão, no reconhecer que está vivo, está viva, é dadivoso. Isso muda tudo. Só que a gente esquece. E se torna um fardo viver. E a gente se torna muito queixoso. Tudo é um problema. Porque quando a gente encarna, que a gente está submetido a esse ego e essa cultura de estar no vivo, as coisas precisam acontecer dentro de uma cronologia material. Eu preciso ter isso, eu preciso estudar, depois eu preciso trabalhar, e preciso ser bem-sucedida, preciso ter uma casa. Eu só vou ser vista socialmente se eu tenho uma aquisição. Eu só vou ser enxergada se eu tenho coisas materiais. Porque dificilmente uma pessoa vai conseguir te enxergar se você não tem, ou se você tem para além daquilo que você tem, aquilo que você tem é o que você tem, mas não é o que você é. E a gente fica presa nessa teia de materialidade. Então, começar agradecendo a Deus a oportunidade da gente estar aqui, não tem preço a gente ter nascido de novo. E não tem preço ter nascido do jeito que a gente nasceu. A gente precisa compreender isso. Não tem nada errado na organização do setor de reencarnação, nem na providência cósmica que a gente ter vindo do jeitinho que a gente veio, porque precisava ser assim. Isso não quer dizer que a gente vai morrer assim. Né? Na Índia a gente tem sistema de castas, que algumas pessoas se rebelam, que é absurdo, porque o pobre na Índia, a casta Shudras, a casta mais pobre,
tem que ser morrer pouco. Não. Nós viemos porque nós precisamos transformar. Nós estamos aqui o tempo todo para questionar o que está acontecendo, porque parte do que está acontecendo tem a ver com essa história de reencarnação, de sensações, de emoções, de sentimentos que eu não consegui reparar na encarnação passada. Então, provavelmente, eu venho com situação similar nessa, porque é mais uma chance de, passando pela situação parecida, eu possa responder de forma diferente. Esse é o ciclo. É como se fosse um músculo. Se eu quero desenvolver, eu vou precisar exercitar. Estamos exercitando. Então, começar nosso encontro dizendo assim: eu reconheço profundamente que é uma dádiva estar vivo. É uma dádiva estar viva. E quando a gente entende, não é intelectualmente, tá, eu vou dizer todo dia obrigada, Senhor, eu nasci. É um sentimento, é uma conexão. A conexão que a gente fala no tema é uma rendição à ideia de que faz sentido eu estar aqui do jeito que eu estou. Faz sentido eu ter vindo numa organização familiar do jeito que eu vim. Agora, não faz sentido eu ficar igualzinho a encarnação inteira. Porque os estímulos iniciais vão me trazer uma reflexão do que eu preciso mudar na minha forma de me relacionar com essas coisas, para que a transformação ocorra através da conexão. A conexão comigo mesmo e a conexão com Deus, a conexão com os nossos mestres. Então, iniciar pensando: eu agradeço, eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pelo acervo de pessoas e de entidades e de guias e de espíritos que estão me acompanhando para que eu seja exitosa nessa jornada. Porque é uma jornada. E não é fácil. E não é fácil. Mas quando eu reconheço que tem um propósito, quando eu reconheço que não é possível, que o Deus que eu abro a boca facilmente para falar: não, Deus me abençoe, dê um bom dia, Deus faça isso, que não, ele não pode ficar nessa coisa subjetiva. A gente precisa objetivar esse Deus, a gente precisa dar corpo, que é o entendimento de que estamos submetidos a uma ordem cósmica, que é Deus, que é inexoravelmente perfeito, amoroso, sensível, e que tudo o que quer é que a gente não seja um problema, que a gente se torne uma solução na nossa própria existência. Tudo que Deus quer é que sejamos exitosos, que deixe de sofrer tanto, que deixe de ser tão queixoso, que deixe de se lamuriar tanto, que consiga olhar a natureza e se sentir parte desse verde, dessa terra que provê o fruto, que provê a raiz para a gente comer, do ar que entra pelos pulmões e se expande, e nós somos um milagre a cada inspiração e expiração. Nós somos um milagre de Deus. Mas a gente esquece disso todos os dias. E ficamos tecendo coxas de retalhos de sofrimento. E não sabemos por que a vida está tão amarrada. Nascimento, crescimento, morte. É isso que vai acontecer. E cada um tem um tempo. Não há o que questionar. Essa é a ordem cósmica. Mas o que eu faço no intervalo entre o nascimento e a morte é o que vai transformar. Então, agradecer a Deus pela experiência de estar aqui, agradecer ao universo, agradecer a essa ordem espiritual, que quando a gente sente uma dor, doutor Rodolfo, eu mesmo chamo, olha, Rodolfo, meu médico. Eu digo a ele: olha, você é o meu médico, é o meu amigo, eu te conheço desde pequenininha, é isso que eu me lembre, mas o que eu não me lembro, eu devo ter te conhecido lá atrás, então, meu irmão, passa para ver se tira esse negócio. Lolita, Rodolfo, meu mestre lá, os mestres de vocês, nós somos uma família espiritual enorme, pulsante. Então, agradecer essa influência diária, 24 horas eles estão cuidando para que a gente consiga superar a nossa própria incapacidade de reconhecer que essa é a grande chance das nossas vidas, é estar vivo, estar encarnada.
porque vive mesmo desencarnado, o espírito prossegue. Mas quando estamos na matéria, o desafio é enorme. Aí é que o mocotó fica difícil de gorduroso. Cadê Zezé? Porque aqui a gente está submetido à materialidade que sente, aos sentidos que desejam, a uma mente que está o tempo todo elaborando, criticando, julgando e dizendo: não é isso que eu penso, eu é que sei o que eu estou sentindo. Assim é a mente. Então aqui é mais difícil a jornada, mas é aqui que a gente tem que mostrar que tem capacidades. Então começar com gratidão faz com que a gente entenda que onde a gente está vendo caos é oportunidade. Onde a gente vê dor, que não necessariamente é sofrimento, dor é uma coisa, sofrimento é outra. Eu aprendi isso com minhas cadelinhas, que no final da vida sentiram muita dor, mas não havia sofrimento. Porque elas não elaboravam sobre a dor, nós elaboramos. Quando a gente sente a dor física, claro, nós temos um cérebro mais desenvolvido, a gente vai tentar entender aquela dor. E a gente vai entrar no sofrimento psíquico, no sofrimento emocional. E o que torna tudo muito mais pesaroso, obviamente. Mas quando a gente entende que, então, se eu percebo a gratidão de estar aqui, e eu tenho um objetivo, eu quero sofrer menos. Eu acho que é o objetivo de todos nós aqui nessa sala e de todo mundo. Eu quero sofrer menos. Eu quero que minha vida seja leve. Eu quero ter mais tranquilidade. Eu quero ter mais vitalidade, mais saúde. Isso vai depender de como a gente olha para essa vida, que é uma oportunidade. Quando a gente percebe que tem uma organização muito maior do que nós imaginamos, que está elaborando o contexto ideal para que na nossa próxima encarnação a gente venha com as situações, os eventos necessários para que de novo a gente faça contato com determinadas coisas e que coloque à prova se a gente está mudando ou não. Por exemplo, para ficar mais claro, eu tenho dificuldade com dinheiro, digamos, eu estou com dificuldade com dinheiro. Eu gastei demais nas últimas encarnações porque eu gostava de ter coisas, eu negociava relações através de dinheiro, eu barganhava sentimentos, eu comprava afetos. Suponha, claro que nessa vida, possivelmente, eu posso ter escolhido ter vindo com situação parca, com situação menos favorecida, para que eu pudesse criar habilidade emocional, de ter essas coisas sem precisar barganhar, de poder me relacionar de uma forma mais limpa, mais clara, mais límpida, olhando para além do bem material que outro tinha e podendo me ver para além do bem material que eu tive. Ou eu posso pedir que eu venha com muita grana para ver se eu vou fazer de novo. E aí que a gente se repete na mesma dificuldade de lidar com a energia financeira, a energia monetária. E isso vai acontecer em todas as outras situações, né? E o que a gente precisa? Qual é o meu ponto fraco aqui nessa história agora? Eu vou pensar no passado. Passado já passou. Eu não fico negociando com o passado. Porque quando a gente se identifica muito com o passado, os credores do passado acham você do presente. Passado já passou. Eu não respondo pelo que eu fui ontem, eu respondo por hoje. Hoje é minha responsabilidade de fazer diferente. E pensar com muita honestidade quais são as suas dificuldades. Você não precisa de ninguém para lhe dizer isso. Você vai ver se tem dificuldade com energia financeira, você vai ver se tem dificuldade com perdão, você vai perceber se você é uma pessoa rancorosa, se é raivosa, se é bélica, se é exclusiva, se impõe, se é uma pessoa que impõe a sua vontade para o outro, camuflada de afeto. É só a gente olhar. É só a gente tirar a poeira de cima que a gente vai ver exatamente a imagem como é. O espelho vai refletir. Então, é essa reflexão que a gente precisa fazer, porque a jornada da transformação é uma jornada de muita coragem. Você tem que ter muita coragem. Porque é uma jornada de estar se olhando o tempo todo e dizendo assim, fiz de novo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma,
E aí a gente não percebe os desdobramentos, porque enquanto a gente não aprende, a gente vai buscar as mesmas situações nos parceiros diferentes às vezes. A gente só muda o CPF. E outras relações que nos chegam traz a mesma característica. Aí você vai dizer, mas não é possível, é tudo igual. É porque ainda precisa ser trabalhado isso. Porque na hora que a gente compreende, dá o clique, tudo que está fora se transforma. Porque é a partir do que está dentro que brota, de fato, a maior transformação de todas. E aí, quando a gente começa a fazer essa conexão com Deus, transformação através da conexão, toda transformação, que é um objetivo e um propósito, precisa de um método. Ninguém consegue uma grande transformação aleatoriamente. Métodos são formas de você ter, às vezes são pequenos rituais, oração, meditação, pensamento, reflexão, autocontemplação, leituras, o espiritismo, ler Allan Kardec, entender o que ele estava explicando sobre as emoções, sobre a vida, a relação do espírito com a matéria, sobre as comunicações. Método, estudar uma filosofia, mas mais do que tudo isso, se auto-observar dia a dia, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Qual é a qualidade do meu pensamento? Porque, gente, não vai ter milagre, não. Olha, por mais que eu ame irmão Rodolfo, meu mestre Lau, meus guias e protetores, de uma paciência que eles têm. Quando a gente começa a ler algumas tradições hinduístas, a primeira coisa que diz é: mestre nenhum vai fazer o seu trabalho por você. Esqueça. Que mérito tem? Que mérito tem se o meu mestre resolver tudo para mim? Eu vou ficar 300.000 encarnações pedindo a ele: ô mestre, faça de novo. Porque o senhor não me deixou, eu não aprendi. É naquela mãe maravilhosinha que não deixa o filho se desenvolver. E quando a mãe morre, o filho bota a mão na cabeça e diz: o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu estou perdido. Então o mestre não vai fazer isso. Nossos guias não vão fazer isso. Não deveriam. Porque eles sabem que nós precisamos recursar nossos próprios proventos para dar conta do trabalho. E a vida vai ser isso. A vida é um chamado. Não vai ser fácil. Porque fácil ninguém aprende. Todas as histórias dos grandes mestres, a vida de Jesus, o maior avatar de todos. Há quem diga que Krishna, Jesus foi Krishna, foi Vishnu, Jesus, o maior avatar de todos. Teve uma vida dificílima aqui. Dificílima. Para mostrar para a gente que a gente dá conta. E que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas é possível. Ele mostrou que isso era possível. Outros também, Siddhartha Gautama, e milhões de outros, né? Cada um dentro da sua tradição, fez um caminho de autoiluminação. Nós estamos no nosso caminho de autoiluminação, mas não vai ser pronto. E ninguém vai fazer isso por nós. Então, quando a gente sente uma gratidão, essa gratidão é de um lugar de se reconhecer parte do todo. Essa gratidão, eu imagino, eu só posso imaginar, que fez com que grandes mestres, como o nosso avatar, Jesus, o Cristo, dissesse: eu e o Pai somos um. Porque ele compreende que ele é parte desse organismo vivo divino. Nós também somos. Ele disse isso. E sendo, nós somos potência. E aí, quando a gente começa a sentir essa gratidão, a gente para de estar questionando as coisas que a gente está dizendo assim: está dando tudo errado, que caos. Olha, a gente está vendo um caos. Mas é um processo de renovação, de reparação. Vai ser assim. A vida não vai estar agradando a gente o tempo todo. Porque ninguém se prepara na fartura. A gente se prepara na escassez. Se você parar agora e se perguntar os momentos mais fartos, mais prósperos, se você não estava mais afastada do divino, do seu divino.
E nos momentos de perrengue, de sofrimento, primeira coisa que você faz é se reconectar. É receber o chamado interno e dizer, eu não estou dando conta só. Esse é o sinal. Eu não estou dando conta só, eu preciso de ajuda. Oh, meu Deus! E quando você faz isso, abre-se um campo ao seu entorno. Porque você reconhece que precisa. E nesse reconhecimento tem uma conexão. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. O que é que eu estou fazendo com o meu propósito espiritual? O que é que eu estou fazendo? O que é que tem que mudar sou eu. Eu não posso ser responsável pela mudança de vocês, sinceramente. Não posso. Não tem como. A contribuição que a gente pode dar, e vocês podem dar para mim, é através da atitude de vocês, do bom exemplo. Eu vou dizer, pô, Marcinha, eu quero ser assim, branda como Marcinha. Eu quero ser calma. Eu quero ter a energia do reiki da minha amiga ali, que é maravilhosa. Eu quero ter essa força aí desse amigo que é fervoroso. O exemplo faz você se inspirar, é inspirador. Mas a ação cabe a cada um. E eu preciso pegar meu material de trabalho. Se eu quero transformar, eu preciso de método. Vocês têm um método. Vocês seguem a doutrina espírita. Nós seguimos. Né? Vocês têm outras possibilidades. Você tem a oração, você tem a meditação, você tem o passe, você tem o estudo, você tem o relação. Relação é um dos maiores métodos. Via relacional. É uma das maiores ferramentas, na verdade, para se autoajustar. Porque nós nascemos para viver em tribo. Sozinhos, isolados, não vamos conseguir, porque o igual não se ajuda muito. Por isso que a gente nasce em comunidades, porque são as diferenças que provocam atrito e polimento. Então, olha como cada pessoa em tudo vem numa comunidade e com pessoas diferentes. Claro, tudo igual. Eu estou me vendo, estou me espelhando. Não. Tem que ser diferente. E tem que ser diferente mesmo. Então tem um método, tem as ferramentas, que é estudar o espiritismo, estudar qualquer filosofia que te interesse, ler bons livros, escolher o que eu quero. Mas se eu vou ver um filme de terror, é claro que eu vou ser imobilizada com essa energia. Se eu vou assistir filmes de violência, é lógico que meu núcleo de violência vai ser ativado. Não, vamos escolher o que a gente quer. O que é que a gente quer cuidar na gente? O que é que a gente quer desenvolver na gente? O que eu quero desenvolver, eu procuro lá fora, para ter a sincronicidade. E nós temos núcleos de dor, de sofrimento, de violência, porque ninguém aqui transcendeu. Então, eu vou buscar me relacionar com as coisas que vão se tornar ferramenta para que meu método funcione de autotranscendência. Porque senão, eu vou dar um passo para frente, 10 passos para trás. A responsabilidade é nossa. Enquanto a gente não assume o papel de protagonista na nossa vida, de assumir o que a gente quer, não vamos ficar presos na roda de renascimento. Então, agradecer a Deus é reconhecer em primeiro lugar. Ok. Entendi. Que bênção eu estou aqui. Mais uma oportunidade eu quero aproveitar. Eu quero tornar essa experiência mais vibrante. Essa é a jornada da transformação. Eu escolho fazer diferente. Eu decido fazer diferente. E eu vou fazer diferente. Quando eu faço isso, eu abro a janela da minha alma. Entra um vento prazeroso, uma brisa reconfortante. Os raios de sol vão clarear aquelas esquinas mais escuras da minha tela mental. E eu vislumbro um novo dia nascendo. Eu vislumbro a possibilidade de definitivamente fazer diferente, ser diferente, estar diferente. Na roda de renascimentos, há uma pergunta que os mestres fazem: quem eu sou? Nós não somos o CPF e a identidade dessa vida somente. Nós somos uma história espiritual que se desdobra
há milênios como forma de se preparar para a iluminação, para a transcendência. Convido vocês a trazerem as mãos unidas em pranam, próximas ao coração, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus pela nossa vida. Que mérito estar viva! Eu não tenho como agradecer a misericórdia de Deus. Que mérito eu poder estar viva. Agradecendo aos guias espirituais do Jesus, desse grupo maravilhoso. Agradecendo a todos os mentores, os amigos espirituais. Agradecendo aos nossos guias e protetores, aos nossos afetos que se achegaram no caminho. Agradecendo pelo corpo que temos, pela mente que temos, pelos amigos que temos. Agradecendo pelas experiências que às vezes agradam, às vezes não, mas que ambas fazem parte do histórico da transcendência. E assim, que louvado seja o nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, para sempre. Gratidão, querida Rosana, muita gratidão para você, que desde cedo, com 4, 5 anos, ela me acompanhava no encontro de oração, meditação, e não faltava o Evangelho, o culto do Evangelho no lar. E sempre estudiosa, dedicada à disciplina, muita disciplina em todas as áreas, ela alcança essa sabedoria. Que Deus abençoe sua vida. Agora vamos para o atendimento espiritual, celebrando essa data tão importante de aniversário da Casa de Jesus. Nesse momento de paz, feche seus olhos, relaxe todo o seu corpo, ombros, braços, pernas, músculos da face. Procure fazer uma respiração mais pausada, mais tranquila, uma respiração profunda. Volte seu olhar para dentro de si, porque em seu coração habita a luz de Deus que nunca se apaga. Queridos, a vida é uma escola de almas. Cada desafio é um convite ao crescimento. Cada dor é uma oportunidade de aprendizado. A verdadeira transformação começa em nós, quando escolhemos o amor, o perdão e a confiança. Você não está por acaso aqui, nem na terra, nem aqui agora, nesse nosso encontro. Esse encontro é um chamado da espiritualidade para o seu fortalecimento, para que você possa transformar suas dificuldades em possibilidades, para que você possa, com sua fé, como diz o Mestre Jesus, do tamanho do grão de mostarda, você ativar a sua potencialidade, a sua potência como sal. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos deuses e poderemos fazer muito mais do que o nosso mestre fez. Dito por ele, essas palavras se tornam um roteiro para todo cristão. Sabemos que ninguém que está aqui não está sob dificuldades, não está livre das doenças, das enfermidades, está caminhando. Mas nós sabemos que faz parte do nosso processo de evolução. Confie, recomece, siga em frente. Você é um espírito em evolução, amparado pelo infinito amor de Deus.
e amparado pela espiritualidade querida e amiga. Nesse momento, os 3 atendentes se aproximam. As nossas queridas entidades amigas, os espíritos amigos, nossos guias e protetores, já estão próximos a nós. A festa no céu e na terra. Os mentores se abraçam, os guias estão felizes, a espiritualidade está feliz, porque nós vencemos. A cada dia que continuamos com as nossas portas abertas, é mais um dia de oportunidade para servir a Deus, para servir a Jesus, para servir ao amor, à justiça e à caridade. Queridos, recebam o passe agora. Sintam as energias negativas saindo dos seus corpos. Sintam o banho de fluidos de luz, de equilíbrio, de harmonia e de paz. Sintam as mãos carinhosas dos amigos benfeitores espirituais, que com amor, que no anonimato, eles vão cuidando de nós, limpando, tratando, verdadeiras curas de transformação, e que nós estamos conectados. Essa conexão é valorosa, é preciosa, porque é através dessa conexão com Deus, com os Espíritos de Deus, que nós conseguimos marchar adiante e, se cair, levantar. Jesus, quanta gratidão! Toda a nossa história é de muita luta, mas também de muita gratidão, porque foram muitas e são muitas as bênçãos. Agora, os irmãos espirituais estão cuidando para dar as energias necessárias que você está precisando. Tenha fé, muita fé, porque a fé transporta montanhas. A fé fala mais alto do que a enfermidade. A fé fala mais alto do que a depressão. A fé fala mais alto do que a tristeza. A fé fala mais alto do que tudo. E para toda aflição, basta ter fé. É remédio precioso e certo para todas as enfermidades. Os 3 atendentes se afastam, porque já encerraram o tratamento espiritual. Mas deixam na nossa aura, nas nossas vibrações, a tela de vibração, nos nossos corpos e tela mental, os fluidos positivos, que vão aos poucos, nós vamos conseguindo captar. Eles costumam me dizer que tem pessoas que estão como copos emborcados, pouca fé. Nesse momento não se conectam com a devida importância do momento. Mas sei que você está no seu esforço e que você vai conseguir. Porque é importante. É como ver uma planta seca e colocar algumas gotas d'água.
e logo a planta fica viçosa, se recupera. Assim como a água é importante para o planeta, para todos os seres vivos, a fé é o combustível da alma. Por isso, mantenha a sua fé lá em cima. Que Jesus abençoe a esses 3 queridos amigos, os atendentes espirituais, que no anonimato derramam chuva de bens, amor, humildade e cuidam de nós com tanto carinho. Que Deus abençoe. E abençoe a cada um que participa da Casa de Jesus, seja pelas redes sociais, seja pelo YouTube, seja com sua contribuição financeira mensal, seja pelas atividades sociais, para aqueles nossos irmãos que necessitam da nossa ajuda, da nossa colaboração, porque vivem muitas vezes com muito pouco. Nós agradecemos. Agradecemos a todos os conselheiros e diretores, atendentes fraternos, a todos que colaboram, que colaboraram e que não estão mais, porque a vida é cíclica. Nós temos pessoas que, inclusive, fundaram o centro conosco, já se encontram no plano espiritual. E outros que se afastaram, são encarnados, estão na sua caminhada a Cristo, em outros roteiros, e que nós só desejamos amor, paz, e que sempre nos comunicamos. Inclusive, nessa data, nós mandamos sempre o nosso amor e a nossa gratidão. A você, seja do velho tempo, da casa de Alda Politano, em 1972, quando ela iniciou o culto do Evangelho no Lar. E que depois o culto se encheu, muitas vezes 30, 40 pessoas numa sala, todo mundo se apertando, mas orando e se conectando para a transformação espiritual. Essa é a jornada do Espírito. Nunca desistir. Continuar. Errar faz parte do processo. Ai daquele que não errou e parou, não tentou. Não haveria luz, não haveria a energia elétrica, não haveria as vacinas, não haveria os remédios, não haveria a insulina, e etc, etc, etc. Televisão, rádio, internet. Ai de quem desiste, porque errou. Esqueça. Siga em frente. Jesus espera por ti. Um beijo no coração de todos, porque hoje, mais do que ontem, mais do que amanhã, o nosso coração está muito grato, feliz, celebrando mais um ano, mais um dia da Casa de Jesus. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, ilumine a nossa caminhada nessa jornada como espíritos imortais que somos. Amo vocês. Muita paz. Inspirada por ela transformar todos os evangelhos do lar, na casa dela, na nossa piedade assim. Olá, irmãos e irmãs, senhores e senhoras. A Casa de Jesus, para mim, é como uma estrela guia, aquela que tem um olhar sempre para todos, sem nenhuma distinção. Felicidades, felicidades, felicidades sempre.
O meu muito obrigado. Parabéns, Casa de Jesus. Sou muito feliz por pertencer a essa família. Gratidão, gratidão, gratidão. Parabéns para a Casa de Jesus, a Dona Cecé, muita luz, e agradecer pela Casa de Jesus ter me acolhido. Gratidão imensa, que Deus abençoe hoje e sempre.